Irmãos, amigos da Escola Jesus Cristo, boa noite. Que a paz de Jesus esteja entre nós para o estudo desta noite, no trabalho Grupo Emanuel, que se realiza às segundas-feiras, agora virtualmente. Que Jesus possa nos inspirar, nos abençoar nesta noite, para prepararmos os nossos corações, as nossas mentes para o entendimento da palavra de Jesus. Vamos ler uma passagem da segunda carta de Pedro, do apóstolo Pedro. Então aqui ele nos diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência, e a ciência, temperança, e a temperança, paciência, e a paciência, piedade, e a piedade, amor fraternal, e ao amor fraternal, caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso mestre amado, nosso divino amigo de todas as horas, agradecidos estamos, Senhor, de mais um encontro na nossa amada Escola Jesus Cristo, nossa casa de bênçãos que leva o teu nome, Senhor, que abriga as nossas almas, nos colocando no caminho, na verdade e na vida que tu trouxestes para nós. Abençoa o estudo desta noite, que nesse grupo que é dedicado, esse trabalho, a oração pelos doentes encarnados e desencarnados, com esclarecimento aos espíritos que dele necessitam, que todos, Senhor, possam ser abençoados nesta noite, que assim seja. Meus irmãos, o estudo que nos coube esta noite é o capítulo 36 do livro Sol nas Almas, recebido por Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. E o capítulo se intitula Piedade. Piedade é compaixão, é pena dos males alheios, é devoção, é caridade, enfim, amor. Piedade é amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 17, o Espírito de Miguel vem nos trazer uma mensagem sobre a piedade. E ele vem nos dizer: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. A piedade bem sentida é amor. Olha que lindo que ele nos fala.
Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, aquela que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. A mensagem é maior, mas nós vamos nos deter nesse pedaço. Então, nós estamos vendo que os espíritos que querem o nosso bem vêm nos alertar, vêm nos ensinar, vêm nos mostrar como devemos seguir a nossa vida. Nós sabemos que a primeira lição, quem primeiro recebe a lição é quem está falando. Então, todas as lições são primeiro para nós. E nós sabemos que o espírita, ele é reconhecido pelo seu esforço de domar as suas más inclinações, é matar esse homem velho que ainda existe dentro de nós. Porque se nós fôssemos perfeitos e santos, aqui não estaríamos, muito menos falando sobre essas maravilhas da vinda de Jesus à Terra. Mas é o nosso esforço de querer melhorar, de querer caminhar para o bem. E nós temos essa doutrina santa do Espiritismo que vem nos explicar, é o Cristo redivivo, vem nos explicar as lições de Jesus para o nosso alcance. E nós temos tudo isso à nossa volta. Cabe a nós seguir. E André Luiz, ele vem nessa mensagem e é uma característica de André Luiz de nos colocar, é muito simples a linguagem dele, apesar dele ser um cientista, teve em sua vida projeção na última encarnação, e vem com esses estudos nos mostrar, nos chamar a atenção com energia, como professor que quer o melhor para o seu aluno. Então, nessa mensagem de hoje, piedade, compaixão, é uma forma da gente ter atenção para as nossas atitudes diante dos nossos irmãos, porque nós sabemos que piedade é pena dos males alheios, é compaixão. Jesus deu mostras de compaixão da multidão, o evangelho está cheio dessas passagens. A compaixão de Jesus pela multidão, a compaixão pelo homem caído, pelo cego, pelos doentes. Compaixão, a parábola do bom samaritano é um exemplo de compaixão por aquele que está sofrendo. Então, como será a nossa atitude diante dos nossos irmãos necessitados que precisam do nosso amparo? Então, ele vem a nos dizer o seguinte: piedade, na maior parte dos modos com que nos acostumamos a cultivá-la, exige revisão. O primeiro parágrafo, ele já nos alerta como tem sido a nossa atitude. Nós temos que ter revisão, dar atenção, ver de novo o que nós estamos fazendo com o nosso modo de agir diante dos nossos. Usamos-la, por vezes, como se desenrolássemos a frase em forma de chibata, vergastando a quem nos aguarda o consolo, ou qual se entregássemos a moeda beneficente aquecida em ponto de brasa, queimando as mãos de quem recebe.
duas atitudes. Primeiro, a palavra, o cuidado que nós devemos ter com a palavra. E Casimiro Cunha vem nos dizer: a palavra que retens é tua serva querida, mas aquela que te escapa é dona da tua vida. Como tem sido a nossa palavra diante dos nossos irmãos? É uma chibata? É uma correia? É um tapa ao nosso irmão que ouve? Como ele vai ouvir a nossa palavra? Como ele vai fazer essa acústica dessa nossa palavra? E também a verdade, muitas vezes, que a gente quer impor ao outro, que também Casimiro Cunha vem a nos dizer: a verdade é alguma coisa sagrada, bela, infinita. Só o amor sabe dizê-la conforme deve ser dita. Então nós temos esse manancial de lições. Então nós temos que rever como nós estamos agindo no nosso dia a dia, porque nós esquecemos. Nós muitas vezes falamos áspero, nós muitas vezes doamos de uma forma mais grosseira. Então quem recebe, muitas vezes está recebendo aquilo como uma chibata e muitas vezes está recebendo aquele auxílio como uma brasa em fogo em suas mãos. Então, é o que André Luiz vem a nos dizer. Atenção, cuidado, veja como você está agindo diante dos nossos irmãos. Outro parágrafo que ele nos alerta. Então, ele vai, muitas vezes dizemos: graças a Deus, nunca sofri penúria. Falamos para quem está nos ouvindo. E falamos isso a companheiros que esmolam socorro material, dando a entender que Deus lhe seria perseguidor e não pai. Nós sabemos da lei de causa e efeito, nós sabemos que estamos aqui para um resgate, muitas vezes. Nós não podemos julgar, porque quem conhece a história de Célia Lúcia, quem conhece a história de Alcione, não pode dizer que veio pagamento de nada. Então, nós não podemos dizer quem somos nós para dizer o que aquele irmão está sofrendo ou não. Às vezes é um exemplo para nós. Então, nós nos colocamos numa superioridade. Nós nos colocamos como uma pessoa melhor do que o outro. Graças a Deus nunca sofri penúria, graças a Deus. Mas se ele está sofrendo, nós temos a obrigação, o dever cristão de ajudá-lo. Emmanuel nos diz que a piedade auxilia sem qualquer exteriorização de superioridade. Não podemos ter a vaidade de querer ser melhor do que o outro. E o próprio André Luiz, em outros livros, diz: a vaidade estabelece raios de loucura. Nós chegamos à loucura por causa da vaidade, de querer ser melhor do que o outro. Então, é prestar atenção. Outra atenção de André Luiz: dou sempre o que posso, embora saiba que há malandros em toda parte. Olha a nossa frase ferina, julgando o outro. E nós proclamamos isso com altivez diante do irmão que nos solicita o concurso. Esquecidos de que assim falamos, estamos a situá-lo nos meandros da vadiagem.
Nós não sabemos a situação daquele irmão, nós não podemos julgar porque ele está naquela situação de pedir a humilhação. Nós não sabemos se ele está desempregado, se ele tem uma família numerosa para atender. O nosso dever é ajudar e não falar com altivez, falar com superioridade, o nosso orgulho de milênios que aflora nesse momento. Dou sempre, mas já falando de uma forma que humilha o outro. Então, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo em que Jesus nos ensinou: aquele que se eleva será rebaixado. Então, Jesus nos ensinou: cuidado, não vamos nos colocar num pedestal, que nós não somos nada, isso é orgulho. E o Espírito Adolfo, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, ele nos diz: quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima. Cuidado para não cairmos. Aquele que se eleva demais será rebaixado. Se por vezes Deus deixa que subam, é para dar-lhes tempo à reflexão e que se emendem. E quando a medida está cheia, Deus a revira completamente, sendo-lhe a queda tão mais terrível quanto mais alto haja subido. Então, esse alerta desse bispo, ele foi um bispo de Argel, o Adolfo. Olha como ele fala para nós que o orgulho, quando chega ao extremo de dizer para o outro que há sempre malandros em toda parte, eu ajudo, mas ele é um vagabundo. Isso está errado dentro do nosso pensamento. Isso não é caridade, isso não é piedade. A nossa queda está próxima. E se Deus permite isso, nós somos responsáveis. É o nosso livre-arbítrio. Nós falamos assim porque queremos. Não é porque Deus está mandando falar, né? Também, Lacordaire, nesse mesmo capítulo 7, ele diz: despertai, meus irmãos, meus amigos. Olha a delicadeza dos espíritos mais evoluídos que nós. Despertai. Nós já temos condição de estar acordados. Nós não podemos estar dormindo nessas características que ainda estão dentro de nós. Nós já temos conhecimento para sair, para despertar. Que a voz dos espíritos vos toque os corações. Sede generosos, piedosos, caridosos, sem ostentação. Isto é, fazei o bem com humildade, que é o contrário do orgulho, não é? Então, os espíritos estão aí a nos dizer, a nos alertar. Vem André Luiz com outro parágrafo para nos mostrar como nós não devemos agir, né? Visitamos uma viúva e perguntamos de chofre se o marido desencarnado lhe deixou Montepio, quer dizer, pensão, indiferentes à dor da mulher que se vê solitária, aspirando a recolher palavras de fé ao invés de comentários sobre dinheiro. Quando vamos visitar, vamos para dar os pêsames, os sentimentos para aquela pessoa, mas ao mesmo tempo, dentro dos nossos corações, está uma pedra. Nós estamos por fora como bonzinhos, como solícitos de irmos dar o apoio, mas só uma capa. Por dentro, nós estamos desprezando ao desinteresse,
a indiferença com a dor daquela pessoa que perdeu o seu ente querido. Nós sabemos que a morte não existe, que é uma simples mudança, mas é um sentimento. Nós choramos, nós sentimos a falta. Imagine uma viúva que vai se ver sozinha. Então nós perguntamos, junto com meus sentimentos, perguntamos se o desencarnado deixou alguma situação melhor para ela. Onde está a nossa piedade? Onde está o nosso amor para com essas pessoas? Outra situação que André Luiz nos apresenta. Em algumas ocasiões, ingressamos num hospital a título de fazer assistência e levamos lenço ao nariz ou recuamos perante o doente que a enfermidade carcome, sem considerar a posição vexatória com que se lhe rebaixamos os sentimentos. Então, aparentemente, somos muito bonzinhos, estamos ali prestando um socorro, vamos fazer uma oração naquele doente, a cabeça daquele doente, mas vamos tapar o nariz, nós vamos fazer careta, nós vamos mostrar nojo, asco diante daquela situação em que nós estamos vendo. Isso é muito triste. E André Luiz, como eu disse, ele... nessa mensagem, ele é bem enérgico a nos chamar a atenção, a nos fazer despertar, como o Espírito Lacordaire fala para nós, despertar desses sentimentos, dessas atitudes, desses modos de agir. Piedade não é alguém supor reconfortar a outro alguém, ilhando-se em virtude hipotética. Então, para eu ter piedade, eu não preciso me isolar. Eu agora não quero saber de ver nada do que tá, da tristeza que está acontecendo, de tudo dessas mudanças todas, e diante dessa pandemia só tem tragédia, só tem desgraça. Eu vou me recolher, vou ficar em oração e não quero saber de fazer nada. Isso não é piedade. Então, André Luiz vem nos dizer, não é nos ilhando, não é nos afastando das pessoas que nós vamos ser piedosos. Então, nós precisamos demonstrar junto dos nossos irmãos, em comunhão, em união, em fraternidade. Em muitos casos, a compaixão que deitamos assemelha-se à soda cáustica, branca na aplicação e corrosiva no efeito. Não é para desanimar ninguém. Ele está aqui nos puxando a orelha, que nós não podemos nos comportar como a soda cáustica. Como ele já falou lá atrás, não dar a moeda para se tornar brasa, não corroer os sentimentos alheios. Isso nós aprendemos com Jesus, nós aprendemos na doutrina espírita as nossas atitudes diante dos nossos semelhantes. Então, se nós já sabemos, nós temos que agir com amor, agir com piedade, que é a lição que nós estamos estudando. A golpes de orgulho, presumimos animar e desencorajamos. Então, muitas vezes, nós, em nome da verdade, ferimos, desencorajamos, tiramos a esperança das pessoas, tiramos a alegria, como se diz no ditado popular, jogamos um balde de água fria. Vem uma pessoa nos trazer, nos contar uma alegria que aconteceu com ela e a gente joga um balde de água fria nela. Isso aí não é nada. Isso não é piedade, né? Então, nós, quando presumimos animar, desencorajamos.
Cremos suprimir dificuldades e agravamos problemas. Levamos mais problemas, às vezes, com uma palavra nossa, que foi dita em hora errada, que muitas vezes é preferível o silêncio, um abraço, um sorriso, um aperto de mão, um afago, um telefonema. Isso sim agrada as pessoas, vai levar alegria para as pessoas. Então, muitas vezes, por ausência de tato e delicadeza, nós criamos problemas na vida dos outros. Então, isso é muito grave. E aí, André Luiz vem e nos diz: piedade é caridade e caridade é amor. E aí, Emmanuel vem a nos dizer que a verdadeira piedade é filha legítima do amor. Então, o amor que engloba tudo, o amor que está presente em tudo que devemos fazer. O amor coloca-se na condição dos que sofrem para servir. Imaginemo-nos na luta dos outros e reflitamos na maneira ideal com que estimaríamos recolher-lhe o auxílio, se colocar no lugar do outro, fazer com que levar alívio para aquelas pessoas que estão em sofrimento. E nos dias de hoje, quanto a gente pode ajudar com uma palavra amiga, com um gesto de carinho, com oferecimento de recursos materiais. Nós podemos fazer isso em silêncio, ninguém precisa saber. Também não é para fazer alarde. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá escrito, está escrito na lei, que Jesus perguntou. O que está escrito na lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Então, Jesus falou, estava escrito na lei, e ele veio confirmar: amar o teu próximo como a nós mesmos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, que são as chagas da humanidade. Então, nós vemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, essa doutrina codificada por Kardec, esse grande missionário que veio trazer o cristianismo redivivo para nós, e agora no século XX, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, quantos esclarecimentos nós estamos recebendo. Então, André Luiz termina a sua mensagem dizendo: não raro os que se encontram nas sombras da provação não mais precisam de nossas dádivas, nem de nossas meras palavras. Esperam tão somente por nosso coração, com a ansiedade e o enternecimento de quem guarda uma luz. Aguarda a luz, e Jesus disse: brilhe a vossa luz. A luz divina, essa centelha divina que está dentro de nós, que foi dada pelo Criador, que possa brilhar em nossos gestos, em nossas palavras, em nossas atitudes. Então, brilhar a luz que tem dentro de nós é agir com piedade, agir com amor, com benevolência, com humildade, se colocando no lugar dos nossos irmãos. E esse esforço que fazemos é diário, para que nós possamos adquirir
essas virtudes que nos levam a um destino melhor. E Emmanuel nos traz, através de Chico Xavier, uma matemática perfeita. A caridade é o processo. Então, nós temos que diariamente treinar essa virtude da caridade. Então, ele diz, é um processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir felicidade. As 4 operações estão presentes se nós usarmos esse processo matemático de somar alegrias, levar alegria para as pessoas, bom ânimo. Tem de bom ânimo, Jesus nos falou. Diminuir os males. Diminuir. Trazer o outro para dentro, aconchegar o outro para que ele se sinta melhor. Multiplicar a esperança. Levar a esperança, levar a alegria e dividir felicidade. Porque nós, dividindo felicidade, nós vamos ter muito mais felicidade. Então, os ensinamentos, meus irmãos, estão aí. Nos cabe agir, nos cabe procurar com o esforço melhorar, domar essas nossas más tendências, essas nossas inferioridades que muitas vezes afloram quando não, como Paulo já dizia, o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, porque eu já sei que eu não posso, que eu não devo fazer, mas esse eu faço. Esse homem velho ainda aflora dentro de nós, né? Então, que Jesus nos abençoe. E, para encerrar, Alta de Souza vem nos dizer um poema, através de Chico Xavier, recebido em fevereiro de 1972. Vem e ajuda. Repara, além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora, os romeiros que seguem vida fora, padecendo aflição e desconforto. Então, nós temos que reparar esses romeiros que seguem vida fora, que passam do nosso lado, e não façamos como o sacerdote e o levita que passaram ao largo. Infortunados náufragos sem porto, tristes, rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora sob as chagas do peito quase morto. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa, inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o Mestre amado habitará contigo. Então, que possamos ouvir, escutar essas palavras dos nossos benfeitores espirituais. E para a nossa prece final, quem vai fazer a nossa prece vai ser Emmanuel, recebida por Chico Xavier, que está no livro A Luz da Oração. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais.
O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.